Está entrando no ar pela Rádio Universidade 800 AM o programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento. O que te move? Olá! Está começando mais um T-Move, Temas Emergentes em Movimento. Eu sou a Maria Aparecida Zolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional e apresentadora deste programa. Aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. O programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento, é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, vinculada à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação. Proporcionamos aqui um espaço de conversa e troca de ideias, através de entrevistas com os nossos convidados. Nosso convidado de hoje é o deputado Valdeci de Oliveira, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul no exercício de 2022. Valdeci, filho de pequenos agricultores da região central do estado, 65 anos, trabalhou na lavoura, no comércio e na metalurgia antes de começar a militância nos movimentos sindical e comunitário. Na década de 1980, ele foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santa Maria e já afiliado ao PT, elegeu-se vereador pela primeira vez em 1988, sendo reeleito em 1992. Na sequência, foi deputado federal e prefeito reeleito de Santa Maria. Desde 2011, ele integra a bancada do PT na Assembleia Legislativa. Na última eleição, em 2022, Valdeci foi eleito com maior votação da bancada do Partido dos Trabalhadores no Parlamento Gaúcho. Como deputado estadual, coordena as frentes parlamentares em defesa do piso salarial da enfermagem, da reforma psiquiátrica, da defesa da duplicação da RSC 287 e da defesa do trabalho e da renda básica. A maioria dos seus projetos apresentados na Assembleia é voltado ao combate à fome, à geração de emprego e renda e ao fortalecimento da saúde, da educação e da cultura. Em 2022, Valdeci foi eleito presidente da Assembleia Legislativa, função que exerceu até 31 de janeiro deste ano. À frente do Legislativo Gaúcho, ele liderou a criação do movimento Rio Grande contra a Fome, viabilizou a destinação de 20 milhões do orçamento da Assembleia para ações de enfrentamento à insegurança alimentar no Rio Grande do Sul e fortaleceu o Sarau do Solar Solidário, projeto cultural do Parlamento Gaúcho, além de ter colaborado nas mobilizações para a aprovação do reajuste do salário mínimo regional e do piso nacional da enfermagem. Seja muito, muito bem-vindo, deputado Valdeci. Muito obrigado, professora Maria Aparecida. É um prazer enorme estar aqui, né? Quero agradecer o convite, espero que a gente possa fazer um bom bate-papo aqui. Parabenizo também a Rádio Universidade por essa iniciativa e estou aí à disposição. Deputado, nós temos uma pergunta clássica, que é a pergunta que dá título ao nosso programa. Valdeci, o que te move? O que me move, primeiro, é a necessidade de ser útil, né? Eu acho que o mais importante, eu acho que todos nós, de uma forma ou de outra, e seja qual for a linha de ação, precisa estar presente, está se mobilizando, está executando as suas ações, suas ideias.
E eu acho que o mundo que nós vivemos, todos nós, na minha concepção, a gente não veio aqui para fazer peso em cima da terra, né? Eu acho que a gente veio aqui para cumprir missões. E, na minha visão, as missões elas só são importantes se elas forem feitas do ponto de vista do coletivo. É fundamental que todas as ações que a gente faça, seja na política ou qualquer outra, ela seja para servir mais do que se beneficiar. Eu acho que essa é a grande questão e o que me move, inclusive enquanto atividade política, é exatamente buscar as condições para a melhoria da condição de vida das pessoas, de que a política sirva exatamente para a emancipação, para a autonomia das pessoas e que toda a ação que a gente faça seja exatamente para compreender também a situação que se vive, ampliar a solidariedade, criar as condições de melhoria. Todas as pessoas devem ter direitos, e direito não é nenhum favor, é um direito real, as pessoas precisam disso, e a gente precisa cada vez mais diminuir a desigualdade, diminuir os preconceitos, as situações que nós vivemos. Então, o que me move é isso, é que cada ação que eu possa fazer, ela tenha uma relação com um sentido com outras pessoas. E quanto mais a gente ampliar esse sentido de que as pessoas estão sendo beneficiadas ou estão sendo alertadas para aquilo que tu está fazendo, é isso que me dá alegria, me dá força e me dá energia para continuar lutando nesse ano que eu estou fazendo 50 anos de militância política. Quem é o Valdeci de Oliveira? É difícil a gente falar da gente mesmo, né? Não, eu sou um ser humano dedicado, que comecei a minha vida há muito tempo. Na verdade, hoje vou fazer 66 anos de idade no dia 7 de setembro. Me criei, né, na roça, no interior, do interior de Santa Maria, hoje município de Dilermando de Aguiar. Trabalhei na lavoura até 18 anos de idade, saí de lá com a 5ª série incompleta, vim para a cidade, servi o quartel. A partir daí, fui trabalhar na metalurgia em Porto Alegre, fiz 5 anos de metalurgia, nesse período intercalando o trabalho com estudo, tentando melhorar. Voltei para Santa Maria nos anos 80, 82, trabalhei 3 anos de vendedor de uma loja chamada Jaraguá, em Santa Maria, que não existe mais. E nesse período comecei a me envolver muito também com o movimento comunitário, sindical, pastorais, e a partir daí também criando um pouco mais de consciência de classe. Voltei a ser metalúrgico, né, durante o de 83, e a partir daí me envolvi bastante, acabei sendo secretário-geral do Sindicato Metalúrgico, fui presidente do Sindicato Metalúrgico. 88 eu acabei sendo chamado na última hora para colocar o nome à disposição para ser candidato a vereador pelo PT. Fui eleito sem nunca imaginar que eu seria, né, porque eu fiz uma campanha que, quando a gente fala, as pessoas talvez não acreditem, de a pé na cidade, não tinha carro, não tinha condição. Todo o meu material era um xerox, preto e branco, frente e verso, né? Eu sempre digo que eu era seco, barbudo, cabeludo e mais feio do que sou hoje, mas mesmo assim, vendendo papelão, garrafão para fazer o xerox do material, eu acabei me elegendo com 1.396 votos em 88. Em 92 eu fui o vereador mais votado da cidade, com 4.030 votos, reeleito. E por causa dessa questão, acabei indo em 94, então, para deputado federal, fiquei de primeiro suplente, assumi em 97, reeleito em 98, e 2000, quando eu estava, né, engrenando como deputado federal, acabei sendo chamado para ser candidato a prefeito de Santa Maria, numa eleição completamente atípica, não tinha nenhuma possibilidade a princípio, eu tinha 4% das intenções de voto, meus adversários, um tinha 53%, outro 35%, outro 16%, e mesmo assim eu acabei chamando o Pimenta, que era deputado estadual na época, a ser meu vice, para fazer uma campanha razoável, eleger uma boa bancada de vereadores e dar continuidade nos mandatos. Mas acabamos ganhando a eleição, então me elegi prefeito em 2000, assumi em 2001, acabei sendo reeleito em 2004, fiquei 8 anos prefeito, e de 2010 até agora eu estou, né, deputado estadual, tive várias atividades nesse período, fui líder trazendo o governo Tarso Genro, fui presidente da Assembleia Legislativa do ano passado. Nesse período todo eu participei de muitas questões, de movimentos, na luta, consegui também terminar o 1º grau, terminei o 2º grau quando eu já era deputado federal. Quando fui prefeito, eu fiz meu primeiro vestibular, muitos aconselhavam que eu não fizesse, quando imagina se o prefeito rodar, o que vão dizer. Eu acabei passando para a história, não consegui concluir, parei no 7º semestre da história,
Mas eu tenho dito para quem me pergunta que eu sou formado, que eu acho que eu consegui me formar na faculdade da vida nesse período todo, né? Sou morador da Coab Tancredo Neves há 37 anos, sou casado, tenho a minha esposa Elaine, tem 2 filhas, a Tamara e a Diossana. A Diossana me deu 2 netas, uma de sangue, que é a Maria Luísa, que tem 8 anos, e uma outra emprestada, mas que é neta, de 13. E a minha filha mais velha, a Tamara, deu o João Bento, né, de 3 anos, e ontem, aliás, completou 3 anos de idade. Então, eu estou muito feliz. Ainda tenho meus pais vivos, meu pai tem 89 anos, minha mãe tem 83, que é um pouco da razão da nossa ação, sempre nos aconselharam muito, e eles sempre disseram de que ser pobre não é defeito, é que a gente ser pobre, ser honesto, dedicado e colocar a serviço das pessoas, esse é o principal. Eu tenho tentado seguir essas orientações que tive dos meus pais, sempre também pessoas analfabetas, mas que foram gigantes no aprendizado da vida e no ensinamento da vida. Nós fazemos aniversário bem pertinho, só no dia 10 de setembro. Ah, então, 2 virginianos. Sim. Ouvindo a sua trajetória de trabalhador rural, depois metalúrgico, deputado federal, deputado estadual, presidente da Assembleia, prefeito, quais foram as suas maiores dificuldades nesse percurso? É difícil, assim, né, de elencar. Eu não sei se, acho que dificuldade sempre se tem, né? Em qualquer coisa, a vida, ela muitas vezes acaba colocando dificuldade para ver se tu tem capacidade de superar, né? São muitas vezes exercícios que se apresentam. Eu acho que a dificuldade maior, primeiro, a dificuldade maior, digamos assim, do ponto de vista pessoal, é de ter sido a primeira vez eleito vereador da cidade, porque eu não tinha nenhuma ideia nenhuma que seria eleito vereador e acabei sendo. Acho que o segundo grande desafio, que não sei se é dificuldade, mas um grande desafio, logicamente foi ter sido eleito prefeito da cidade. Assumir uma cidade naquela época completamente quebrada, né? A cidade tinha... o servidor da prefeitura, por exemplo, estavam a 4 folhas de pagamento atrasado, uma dívida para tudo quanto é lado, não tinha dinheiro para nada, era um desafio maluco. A gente assumiu com um déficit assim, gigantesco e acabamos, conseguindo colocar a casa em dia e trabalhar muito e garantir a reeleição. Então, acho que esse desafio é enorme, né? E acho que o terceiro é enfrentar os preconceitos da sociedade, né? Porque em cada momento que eu andava, e principalmente quando eu assumi como prefeito, a primeira pergunta sempre foi essa: em que tu é formado, né? Não que isso não seja importante, mas muitas vezes a formação da pessoa, para alguns, é o que mais importa, e não o caráter, a capacidade, a dedicação, a dignidade. Então, acho que esses são um pouco das dificuldades, assim, digamos. Eu sou um cara muito positivo, muito otimista, né? Eu sempre digo que tu ser positivo, otimista, não quer dizer que tu não tenha que ter, logicamente, sempre refletir o que está acontecendo, mas eu sou muito pé no chão ao mesmo tempo, mas também tenho essa questão de que a gente precisa sempre estar pensando no positivo e não no negativo. O negativo atrai as coisas negativas, o positivo atrai coisas positivas. E eu sempre digo que uma capacidade de coisa positiva, de solidariedade, de um abraço, vale mais do que muitas caixas de medicamento. Então, esse é um pouco das coisas que eu tenho tentado construir ao longo da minha vida. E eu sempre digo que vamos chamar assim, cada dificuldade, ele é um desafio para a gente ultrapassar. E só aparece o desafio para aqueles que têm condição de fazer com que isso possa ser superado. Então, eu me desafio a todos os dias e sempre digo uma coisa: eu não sei nada, mas ao mesmo tempo aprendi muito. Eu sou um processo de ensinante e aprendente permanente. Perfeito, eu acredito nisso também. A estiagem no Rio Grande do Sul está cada vez mais severa. Que políticas de Estado podem ser tomadas para resolver essa situação? Políticas de governo, elas são transitórias, né? Porque quando muda o governo, pode mudar a política. O que pode ser feito para resolver essa questão? A gente vê as notícias da questão de Bagé, né? Há 100 e poucos anos, todos os anos, eles sofrem com a falta d'água. Então, o que pode ser feito? Olha, eu acho que esse é um tema extremamente importante, prioritário, né? Quando eu me elegi presidente da Assembleia, ainda lá em 2022,
A primeira tarefa, no dia da posse, eu reuni todos os setores da agricultura do estado do Rio Grande do Sul. Em vez de sair fazendo a festa da posse, eu reuni na presidência da casa, a primeira reunião que eu fiz, se não me engano, 18 entidades. E dali nós tiramos 2 decisões. A primeira é constituir imediatamente na Assembleia uma comissão de representação externa para trabalhar esse tema. E a segunda, marcamos uma delegação grande que fomos a Brasília, percorrer os ministérios. E para minha surpresa, professora Maria Aparecida, é de que lá eles não acreditavam que aqui no estado tinha seca. Para eles não existia seca no Rio Grande do Sul. Nós tivemos, para você ter uma ideia, na Defesa Civil Nacional, as políticas para cisternas, por exemplo, que é uma das políticas que eu acho que é importante, que tem que ser permanente, não tinha 1 centavo para o Rio Grande do Sul, porque nunca foi levado essa pauta para lá. No Ministério da Agricultura, os técnicos meio que no primeiro momento meio que acharam que nós estávamos brincando. Bom, como tinha 40 lideranças lá e todo mundo afirmou o que eu estava afirmando, eles entenderam de que de fato tinha uma situação que achavam que ela provisória, e nós continuamos afirmando de que a estiagem no Rio Grande do Sul ela não é temporária, ela veio para ficar. Né? E não é mais aquilo que acontecia a cada 10 anos, acontece todos os anos. E nós temos que ter políticas de governo, sim, mas tem que ter política de Estado. E esta, para mim, é a grande tarefa. O governo do Estado, naquela época, se comprometeu de constituir um grupo de trabalho para apresentar alternativas. Já se foram 2022, estamos na estiagem grave de 2023, e o governo do Estado do Rio Grande do Sul não apresentou nenhuma proposta, entendeu? Eu defendo, por exemplo, e esse é um pouco da luta, agora, inclusive, nós criamos de novo uma comissão de representação externa da Assembleia, presidida pelo deputado Zé Nunes, foi proposta por mim, eu indiquei o deputado que está mais vinculado a essa área. Deve sair nos próximos dias esse relatório, onde a gente sinaliza que tem que ter aqui no Estado políticas permanentes de cuidado dos mananciais, política permanente de captação da água da chuva no período do inverno, porque nós temos chuva razoavelmente suficiente no estado. O que nós não temos é como que nós podemos fazer que essa água do inverno ela esteja disponível no verão. É o que aconteceu. Se hoje vocês avaliarem o que acontece no Nordeste, nem se fala mais em estiagem no Nordeste. Lá tem seca permanente, mas cada vez que vem chuva, as políticas do Estado constituídas lá garantiram o armazenamento muito dessas águas através de hoje tecnologias avançadas, com toda a condição, com toda a segurança, sem criar problemas ambientais, e essa água serve quando está na área seca. Então, primeiro, tem que ter uma política aqui de armazenamento, tem que ter uma política aqui, logicamente com os cuidados ambientais, mas que faça a questão dos poços artesianos, que também tenha uma política de açudagem, sempre respeitando a questão, né, da questão ambiental, uma política de preservação das nascentes, dos mananciais. E para isso acontecer, eu acho que um governo que queira de fato enfrentar essa situação precisa fazer que o Banrisul seja o grande fomentador de políticas de ações financeiras para as pessoas que quiserem. O pequeno, o médio, o mais prejudicado é o pequeno, o médio, porque o grande, ele tem políticas, ele busca alternativa, ele tem financiamento, ele faz a questão do gotejamento, várias outras políticas importantes. Agora, o pequeno e o médio tem muita dificuldade. Eu defendo que o Banrisul seja o grande agente fomentador dessas políticas, com empréstimos a longo prazo, com juros baixos, né, com condições adequadas. Eu acho que isso me parece que é uma das questões fundamentais. Nós estaremos apresentando neste relatório, que deve sair logo na Assembleia, esses encaminhamentos agora. Para isso acontecer, precisa de vontade política. Eu não sei se o governo atual do Estado tem essa disposição, mas hoje, a nível nacional, o próprio governo nacional tem começado a debater esse assunto e deve, nos próximos dias, inclusive, lançar uma proposta para os pequenos, médios e os grandes, para não resolver, mas diminuir o impacto da estiagem e produzir uma política de curto, médio e longo prazo. Esse é um pouco da minha avaliação nesse contexto da agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. Ainda sobre esse assunto, nós passamos por tempos sombrios, né? Onde a Terra ficou plana, o aquecimento global nunca existiu. Qual é a relação disso que estamos sofrendo aqui, dessa estiagem, com o aquecimento global e o desmatamento da Amazônia?
Porque às vezes as pessoas pensam, estão desmatando lá a Amazônia, que é lá em cima, né? É que eu sempre digo que essas situações, muitas vezes, elas parecem que não estão na nossa realidade, né? E ela só cai a ficha quando acontece com a gente. Se pegar a questão das enchentes, até poucos anos atrás, isso é coisa lá não sei de onde. Nós já temos isso quando tem as enchentes aqui. A questão da seca, a mesma coisa. A questão das pandemias, a gente via só lá fora do Brasil. A Covid mostrou que ela veio e a gente só se deu conta quando ela pegou um familiar, quando ela atacou um conhecido, quando ela morreu gente das nossas relações. E às vezes eu tenho a impressão que as pessoas já esqueceram. Essa é uma tragédia. A fome e a miséria, a gente achava que só tinha na África, e nós descobrimos que tem aqui no Brasil, em tudo quanto é lugar. Então, lamentavelmente, essa questão do meio ambiente e os cuidados, né, seja a questão das queimadas, a questão do desmatamento, isso que está acontecendo hoje da estiagem no Rio Grande do Sul, da seca do Rio Grande do Sul, e em alguns momentos também há grandes enchentes em várias regiões do país, é reflexo da destruição que o homem está fazendo. Então, tudo isso é culpa nossa, do homem, né, da sociedade. Então, essas questões têm que ter cada vez mais debatido, por isso que a questão do aquecimento global não é uma questão só do Brasil, é do mundo inteiro, mas normalmente quem aconselha a diminuir, né, toda a questão dos gases, etc. e tal, são aqueles que mais produzem, entendeu? Então, esse é um processo gigantesco que tem que haver uma grande liderança nesse sentido. Lamentavelmente, nós perdemos 4 anos nesse país, né, porque quem estava na linha de frente não tinha nenhum compromisso com essa pauta, mas hoje temos um governo chamado Luiz Inácio Lula da Silva que já começa a ser respeitado no mundo inteiro, e esse tema do aquecimento global, do desmatamento da Amazônia e tantos lugares, é tema prioritário do governo, e já tem indicadores de melhora nesse período, apesar de apenas ter 90 dias de governo. O governo passado realmente, literalmente, deixou a boiada passar, né? E agora a gente tem que correr atrás do prejuízo. Não só a boiada, deixou tudo passar, menos as joias. Exatamente. Deputado, qual é a importância da UFSM para a região e para o estado e para o país, na sua percepção? Olha, eu sou um fã da universidade, né? Não tive a oportunidade de estudar nessa universidade, quem sabe ainda na terceira idade, bem adiante eu possa, mas eu desde o primeiro momento, quando eu era ainda vereador dessa cidade, eu sempre fiz os movimentos necessários em defesa de uma universidade pública de qualidade. A universidade para Santa Maria, e para a região inteira e para o estado, ela é excepcional. Quer dizer, uma cidade, pensar Santa Maria sem universidade é pensar uma cidade pobre, uma cidade completamente fora da realidade. Então, a universidade é o coração dessa cidade, entendeu? Eu sempre dizia de que talvez a universidade ainda tinha que avançar, e tem, continuar avançando, mas era que eu achava ela muito ainda entre os muros da universidade. A universidade não tinha uma relação de diálogo com a sociedade enquanto um todo. Eu acho que, felizmente, isso hoje já é uma realidade bastante avançada, acho que tem que avançar cada vez mais, mas o papel da universidade não é só vir para cá para dar aula, para fazer pesquisa, fazer extensão, preparar. Ela é fundamental para se espraiar, como dizia o Olívio Dutra, na cidade, na região, e é o que está acontecendo, se envolvendo com vários temas, com várias políticas. Então eu tenho muito, muito carinho, eu tive a oportunidade de ser prefeito dessa cidade, fiz muitas parcerias com a universidade, fiz muitas parcerias na área da educação, na área da saúde, né, em outros projetos, e nós precisamos cada vez mais reforçar o papel dessa universidade, da universidade enquanto todo, pública, de qualidade, gratuita, né, ampliando as oportunidades de acesso, ampliando as oportunidades de pesquisa, de extensão, né. Isso é muito importante. E tenho conversado bastante com o reitor, tenho conversado com vários setores da universidade, enquanto o mandato tem me colocado à disposição. Estarei indo, inclusive, agora, a partir da semana do dia 12, possivelmente, estarei toda semana em Brasília, fazendo muitas reuniões em Brasília, né, com o MEC para discutir questões da universidade, a ampliação também do campus de Cachoeira do Sul. Estarei no Ministério do Desenvolvimento Social discutindo e ampliando um debate sobre a questão do projeto Progredir, que tem muito a ver com a nossa região, com a Quarta Colônia. Santa Maria, eu acho que precisa ter isso aqui também, um papel importante. Estarei
fazendo isso junto. E eu acho que a universidade é hoje nosso cartão postal da cidade de Santa Maria. Às vezes a sociedade de Santa Maria não compreende ou não entende de que a universidade, inclusive aqueles que muitas vezes atacam a universidade, são os mais beneficiados pela universidade, ou diretamente, inclusive, porque os seus filhos estudam aqui, ou principalmente pela questão econômica, que a economia da universidade é que garante os seus negócios a dar certo na cidade. Lamentavelmente, as pessoas também acham que a terra é plana e acabam esquecendo o papel que tem a universidade. Sim, eu sou de Santiago e fazem 2 anos que estou em Santa Maria e realmente era o meu sonho estar na universidade, porque para mim a UFSM sempre foi uma referência de instituição de ensino. E o senhor colocou da questão da universidade, né, na comunidade. Essa é uma das metas do professor Luciano. Toda vez que a gente conversa, ele sempre coloca essa como objetivo, né, que a universidade esteja cada vez mais presente na comunidade, a universidade para além dos pórticos. Sem dúvida, sem dúvida. Infelizmente, a gente tem assistido nos noticiários sobre as vinícolas da Serra Gaúcha mantendo trabalhadores em um regime análogo à escravidão. Também a Roseiras de Uruguaiana tendo a mesma prática. Infelizmente, não são casos pontuais e eventuais. O que a Assembleia pode fazer para contribuir para que isso não se repita, para que não aconteça mais? Bom, infelizmente, os números e o que veio a público, tanto da questão das vinícolas quanto da questão de Uruguaiana, não é um caso isolado. E, lamentavelmente, o que tem que dizer aqui é que isso é uma prática que já vem sendo feita há muitos e sempre aqui no Brasil. Desde quando foi dito que foi abolida a escravidão, na verdade, ela foi abolida no papel, né, na política da época, porque a escravidão ela continua nesse país. Em muitos momentos ela melhorou, né, ela regrediu, outras vezes progrediu. Nesse último período, os poderes que estavam de plantão, logicamente, ajudaram muito isso, o que foi implementado na precarização do direito dos trabalhadores, a retirada de direitos, a constituição de políticas muito forte na questão das terceirizações, né, da não necessidade de cumprir, né, com aquilo que é dever, no meu ponto de vista, de quem contrata com os seus trabalhadores. Então, a situação que aconteceu, acho que ela foi importante, né? Mesmo que seja trágica, ela chamou a atenção da sociedade e fez com que a sociedade refletisse sobre isso e as autoridades agissem com uma certa rapidez e com energia. A Assembleia Legislativa tem uma comissão, que é a Comissão de Direitos Humanos, eu não faço parte dela, mas ela está muito atuante, inclusive liderada hoje pela deputada Laura Cito, né, que tem se envolvido muito nesse tema, e esse é um tema muito caro para todos nós, não podemos aceitar de hipótese nenhuma, nenhum tipo, né, de trabalho análogo à escravidão, né, na verdade, essa expressão análogo é para tentar confundir um pouco também a opinião pública. O que está acontecendo é a escravidão mesmo, né? Diferenciado, logicamente, da escravidão da época lá, que amarravam os negros e chicoteavam, mas hoje é mais moderna as ações da escravidão. Mas é escravidão. Então, acho que esse é um tema que envergonhou o Rio Grande do Sul, né? Envergonhou o Rio Grande do Sul. Acho que as atitudes tomadas, né, volto a salientar pelas autoridades, não é por acaso que veio o ministro do Estado do Brasil aqui para tratar desse assunto, o ministro do Trabalho. Aqui tem várias outras ações sendo feitas. O que a gente tem que cuidar é para não generalizar, né? Eu acho que em qualquer situação a gente tem que fazer esse cuidado, mas aqueles responsáveis ou empresas que estiverem envolvidas nesse processo têm que ser exemplarmente, né, punidas para que não aconteça. E eu acho que é importante dizer, todo e qualquer cidadão que souber de qualquer tipo de trabalho que esteja próximo à exploração, à escravidão, ao massacre, muitas vezes, inclusive, né, de qualquer que seja o cidadão,
tem que denunciar. Esse é o dever nosso da sociedade. Então, eu acho que o que aconteceu aqui foi muito grave, mas, ao mesmo tempo, ele foi importante porque sinaliza hoje um governo nacional que não tolera e não aceitará nenhum tipo de trabalho próximo a isso que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, que tem em vários outros lugares do Brasil, que tem em várias outras áreas e que sirva de exemplo. Isso, se essa façanha assim, ela tem que servir de exemplo, não outras façanhas que não nos interessam. Exatamente. E o triste é constatar que o Brasil ainda é um país escravagista, Sem né? dúvida. Escravagista, racista. fascista, né? Preconceituoso, racista. Então, a gente tem que cada vez ir lutando contra isso. Esse é um processo, tem muita gente que a vida inteira foram assim, mas não expressavam tanto porque não tinham, entre aspas, um representante. No momento que teve um imbecil, né, como presidente do Brasil, que colocou isso como algo normal e que, inclusive, ele legitimou, aí todos os que sempre defenderam saíram dos armários e se sentiram fortalecidos. Nós temos que rebater isso, porque esse tipo de coisa não pode acontecer em uma sociedade minimamente democrática, que respeite as pessoas, não pode, de hipótese alguma, aceitar qualquer tipo disso como normal. Isso não é normal. Então, eu acho que essa é a grande tarefa. Eu creio muito, sim, que as coisas não vão ser resolvidas, né, logicamente, em 4, 5 anos, mas acho que as questões estão sendo encaminhadas e bem encaminhadas, e a sociedade precisa ter capacidade de compreensão. Defender os direitos humanos é defender os humanos, em todos os sentidos, e não só aqueles que muitas vezes tentam criar um factoide de que nós, quem defende os direitos humanos, são defender os bandidos. Os bandidos têm seus direitos, mas tem seus deveres, e se tiver problema tem que ser punido. Agora, tem muita gente que está por trás, que é mais bandido do que os bandidos, a gente tem que saber, de fato, também denunciar essa gente. Defender os direitos humanos é defender os direitos das pessoas. E a vida das pessoas. Qualquer pessoa. Exatamente, independente de quem quer que seja. Não, e num país democrático, as divergências políticas fazem parte. Só que fascismo, racismo, homofobia e todas essas questões que foram citadas não são questões de divergência política, são crimes, e crimes têm que ser combatidos. Exatamente. Fascismo é crime. Fascismo é crime, racismo é crime, homofobia é crime e tem que ser punido com o rigor da lei. Exatamente. Deputado, a nossa conversa está muito prazerosa, mas precisamos chamar o intervalo, mas ele é rapidinho, já voltamos. Estamos de volta com o T-Move. Para você que ligou o rádio agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está ouvindo o programa T-Move pela Rádio Universidade 800 AM. Hoje, com a presença do deputado Valdeci de Oliveira. O T-Move é um programa de conversas e troca de ideias através de entrevistas semanais, com convidados. Trataremos sempre assuntos sugeridos pelos parceiros dos temas emergentes. Deputado, o senhor tem várias frentes de atuação no seu mandato. Dentre elas, a luta para a abertura do Hospital Regional de Santa Maria na sua totalidade de atendimento 100% SUS. Conte-nos um pouco mais sobre essa pauta. Bom, primeiro dizer que eu acho que hoje um dos grandes dramas, né, da população depois da fome é a questão da saúde, tá? Santa Maria, apesar de ter uma estrutura bastante razoável na questão de assistência à saúde, tem uma dificuldade muito grande, principalmente na média e alta complexidade. A ideia da constituição do hospital regional, que há muito tempo é debatida na cidade,
era para que nós pudéssemos ter um hospital que atendesse 100% SUS e que se tornasse referência do Estado e principalmente da região na média e principalmente na alta complexidade. Os governos anteriores enrolaram, fizeram muitas políticas em cima disso, muita gente se elegeu, inclusive, nesse debate, mas muito pouco avançou. Nesses últimos tempos, nos últimos 10 anos no mínimo, é o que eu mais tenho me dedicado. Eu me tornei chato, exatamente esse é o termo, chato lá na Comissão de Saúde da Assembleia, porque não tinha nenhuma quarta-feira nas reuniões da comissão que eu não falasse sobre o regional. E isso é uma questão de propósito. Enquanto não houvesse uma decisão clara sobre o assunto, eu não pararia de falar. As coisas avançaram, não é ainda o ideal, porque no governo Tarso Genro nós conseguimos avançar e fizemos um pré-acordo assinado, inclusive, de parceria com a universidade, para que naquela oportunidade, né, pudesse assumir o Hospital Regional a IBSER, que naquele momento era que dava a condição em função das questões econômica, financeira e agilidade no processo, mas aí o governo do Estado, que veio logo depois, simplesmente ignorou isso e acabou fazendo um outro contrato com o Hospital Instituto de Cardiologia de Porto Alegre. Não estou aqui querendo fazer nenhuma questão, mas não está cumprindo o seu papel. Mesmo o hospital avançou e foi fundamental, talvez, na questão da pandemia, porque ele ali conseguiu receber muita gente e salvar vidas, inclusive fora do estado, como veio gente até do Nordeste numa oportunidade. Agora, o hospital, o recurso que tem entrado lá é bastante significativo, eu diria assim, volumosos, mas ainda o retorno para a sociedade ainda é pequeno. Eu quero e vou continuar lutando para que o Hospital Regional ele se transforme realmente como alternativa em algumas áreas que são muito difíceis de nós acessar hoje, tipo cardiologia, traumatologia, reumatologia, né, a questão de outras áreas, né, fundamentais, né, se não me engano são 5 ou 6 áreas da área da alta complexidade que Santa Maria tem muita deficiência, e enquanto isso temos ainda um hospital grande, que tem o regional, com muitos leitos vagos e uma superlotação no hospital aqui da universidade, que em tese não é um hospital de portas abertas, se transformou por necessidade, porque o hospital universitário deveria ser um hospital escola, e ele acaba tendo hoje um volume absurdo, vi inclusive dados ontem a nível estadual de 250 pessoas nas várias salas de espera do hospital universitário para conseguir um leito e tal. Então é muito grave a situação. E o hospital regional ainda não cumpriu o seu papel, nós continuamos insistindo, continuamos brigando, né? Mas acho que já avançamos um pouco, mas queremos mais transparência, mais agilidade e resultados efetivos, que eu acho que falta, e essa é uma cobrança que eu vou continuar fazendo nesse período agora como deputado. Voltei agora, depois da presidência da Assembleia, para a Comissão de Saúde para incomodar um pouco mais. Perfeito. Deputado, outra questão importante é a duplicação da 287, onde o senhor vem atuando com reuniões públicas para a construção da licitação da rodovia e, mais recentemente, no último dia 21/3, outra reunião pública para explicitar de forma legal a insatisfação do que tem se apresentado até agora. Conte-nos sobre a importância da duplicação e, principalmente, as armadilhas, como a duplicação do sentido Santa Maria para a capital, somente daqui a 20 anos. Como está previsto no contrato? Bom, Maria Aparecida, primeiro que nós não temos divergência em duas coisas em relação a isso. Nós somos favoráveis à duplicação. Nós achamos que a duplicação é absolutamente necessária, faz anos que a gente luta por isso. Eu coordeno, inclusive, uma frente parlamentar nessa luta há muito tempo. Segundo, inclusive, apesar de eu ser um pouco contraditório em algumas lutas nossas do passado, nós até não temos hoje a divergência da possibilidade de ter a cobrança de pedágio, porque conseguimos avaliar que o Estado, de fato, não teria dinheiro e não tem de onde tirar nesse momento pelas políticas implementadas para fazer a duplicação só com recursos públicos, então não há problema que tenha a participação pública-privada. Agora, o que acontece é que o contrato é um contrato completamente distante da realidade. O que foi contratado com a empresa vencedora é um contrato que não respeita as nossas comunidades, que não dialogou com as nossas comunidades. É dito, mas foi feita uma audiência pública em Santa Maria, uma audiência pública
quase que ninguém sabia, onde pouquíssimas pessoas tiveram o direito de falar, e onde os vários questionamentos feitos não foram respondidos, apesar de ter dito eles na época de que todas as perguntas seriam respondidas, nunca foi respondido por parte do governo do Estado. Nós continuamos, logicamente que foi feita a licitação, a empresa ganhou, está aí o processo. Agora, a audiência pública que a gente fez no último período, ele tinha 2 objetivos. A primeira era fazer que a sociedade participasse desse debate. Nós fizemos uma audiência que tinha muita gente presencial e muita gente virtual. Essa audiência teve a presença do secretário de Parcerias Públicas do Estado, Capelucci, estava a direção da SACIR, prefeitos, vereadores, entidades em geral, trabalhadores, gente de todas as áreas. E a grande discussão se deu principalmente, essa audiência teve às 9h30 até meio-dia, tá? E a grande discussão foi a péssima situação da estrada. E eu digo, se tem alguém que conhece a estrada, sou eu que vou e volto toda semana a Porto Alegre. Depois que nós começamos a pagar os pedágios do ano passado para cá, piorou a situação da estrada, né? A buraqueira, as lombas que têm trazido muitos problemas, não só do seu carro, mas principalmente o perigo de acidentes. Então, esta foi o grande debate. Mas desta audiência, para fazer uma síntese rápida, nós tiramos 4 encaminhamentos. O primeiro foi o compromisso por parte da empresa de que, no máximo, até o início de junho, todas essas problemas de anormalidade, digamos assim, das lombadas, dos corurus, como dizemos, os montinhos que tem em tudo quanto é lugar, que pega o carro embaixo, que é um problema, todos eles estarão resolvidos, no máximo, até o início de junho. Isso já está assinado, comprometido com as autoridades. O segundo é que é muito importante que uma estrada dessa, a lei determina que tem que ter o conselho do usuário. Não foi feito até hoje, por falta de política, de capacidade do governo do Estado. Então, o secretário se comprometeu que em 30 dias estará encaminhando a composição e o processo, que é muito importante, do conselho do usuário. A terceira é de que grande parte das comunidades que vão daqui a Itabaí não sabe o que vai acontecer, porque não houve uma discussão com as comunidades. Eles se comprometeram de fazer reuniões em todas essas comunidades, apresentando detalhadamente o projeto técnico e ainda abrindo a possibilidade de que questões concretas possam ainda ser mudadas, que eu disse que a velha história, né, o ditado de que é o olho do dono que engorda o boi, quem conhece a estrada, quem passa todos os dias, quem mora no lado ali, sabe o que acontece. Então, isso foi uma falha que não foi ouvida essas pessoas. Então, vai ter isso, vai ter isso. E a quarta questão, que eu acho que para nós é importante, e foi o grande questionamento que eu fiz, é a possibilidade de antecipação da duplicação aqui de Santa Maria a Cabrais, que esta parte estaria prevista lá para 2040 e poucos, né? Eu acho isso um desrespeito com Santa Maria, e mais do que isso, eu tenho dito que uma criança que nascer agora já vai estar dirigindo com carteira assinada e pagando pedágio e não tem a duplicação. Então, quer dizer, essa é a grande realidade. Nesta audiência pública, se comprometeu o governo do Estado, através do secretário, de que esta reivindicação da toda a região será antecipada para o ano de 6 a 8, ou seja, uns 12 anos de antecipação. Isso já é uma vitória, e isso é importante dizer, que esta audiência tem uma repercussão tão grande que nesta quarta-feira veio de São Paulo direto o diretor-geral da empresa SACIR conversar comigo na Assembleia. A repercussão foi grande e veio ele lá para discutir e concordou, entreguei para ele todo o resumo da audiência pública, os encaminhamentos da audiência pública, e houve compromisso por parte desse diretor-geral chamado Aquilino, né, que vão agilizar, que vão trabalhar para isso, e ele elogiou a ideia de a participação da sociedade discutindo a questão que em todo mundo onde eles têm participação, isso não existe, e que achava que isso era muito importante. Eu acho que isso pegou, como diz o outro, isso teve repercussão e nós vamos acompanhar, fiscalizar. Eu terei agora, na semana que vem, no dia 5, uma reunião com todos os empresários da Santa Maria, onde vou levar o resultado e pedir para que os empresários da Santa Maria também se mobilizem. Porque é impressionante, muitas vezes a gente cobra, mas não se mobiliza, não se articula. E eu vou levar essa proposta para os empresários, eu acho que a gente vai ter um processo um pouco mais organizado para que a gente possa acompanhar, discutir, denunciar e cobrar para que essa estrada possa acontecer muito antes daquilo que está previsto no contrato, porque quem paga é o usuário. E nós temos aqui o pedágio, que tem o maior volume de carros, é o primeiro de Santa Maria, que seria o último a ser beneficiado, principalmente porque no final de semana aumenta muito
as pessoas que vão para a Quarta Colônia, pelas atrações que hoje tem na Quarta Colônia. E ele inclusive, deu esse testemunho, o diretor que foi na semana na Assembleia, de que o pedágio que tem um volume bem maior do que a projeção que eles tinham é o nosso aqui. Então nós vamos continuar cobrando e pode ter certeza que o nosso mandato, assim como na questão do Hospital Regional, será chato a partir de agora também na questão da 287. Deputado, agora eu fiquei curiosa nessa questão e, de repente, ali nesse primeiro pedágio, logo após o pedágio, tem uma escola do Estado. Município. É do município? Do município, que foi fechada agora por problemas da estrutura da escola. Foi fechada a escola, esse é um outro problema que inclusive nosso pessoal tem discutido bastante. E agora as crianças estão indo provisoriamente num salão lá da comunidade de Santa Terezinha, muito ruim também, e parece que a prefeitura está tentando alugar um local mais próximo até decidir a construção de uma nova escola. Ela foi condenada por problema na estrutura, então não tem mais a escola ali, e a tendência é construir uma escola que não seja ali também para evitar os problemas do pedágio. Não, eu fiquei pensando assim, eu imagino um professor, que a gente sabe que a questão salarial, né, é complicada, ter que pagar pedágio todos os dias para ir trabalhar não, essa foi uma luta, moral. Não, mas não só, essa foi uma luta muito grande, mas que o contrato feito pelo Eduardo Leite não dá esta possibilidade, entendeu? Hoje nós temos dezenas de pessoas que moram ali na Palma e que vêm todos os dias trabalhar em Santa Maria e voltam todos os dias. Eu pego o exemplo do Luciano Guerra, que trabalha comigo. Ele e a esposa, cada um um trabalha aqui na universidade, ele trabalha com a gente, 2 carros, eles pagam 4 pedágios por dia. Ai, então, e não só eles, gente que vai daqui trabalhar na Quarta Colônia, que vai trabalhar lá enfim, em outros lugares. Então, esta luta a gente tentou, mas por enquanto ainda não conseguiu, mas a gente não desistiu ainda. Vamos continuar trabalhando esse pleito. Que bom, e não desista. Não é fácil, não é fácil. A importância da economia solidária no combate à fome e à ocupação de maneira digna dos trabalhadores rurais. Como a volta do Programa de Aquisição de Alimentos incrementa e qualifica a nossa agricultura familiar? Primeiro, eu sou um militante, né, da economia solidária há muitos anos, né, participo desde o início aqui de Santa Maria, sou um entusiasta nessa área, acho que a economia solidária ela consegue, na verdade, garantir, né, oportunidades e garantir também muitas pessoas que às vezes parece que não tem alternativa e ela dá essas alternativas, né, então a emancipação de muita gente. É um processo extremamente importante. Hoje nós vivemos ainda uma realidade dura na questão da fome. Eu coordeno no Estado, inclusive o Movimento Rio Grande contra a Fome. Sabemos das dificuldades e quantidade de problemas que tem. Acho que essa nova compreensão da política nacional, do PA, ele é fundamental para incrementar, ampliar e dar mais ânimo para a agricultura familiar. Inclusive, no próximo período que eu estou indo a Brasília, eu tenho uma reunião com o presidente da Conab, o deputado Edgar Preto, meu colega, meu amigo, para conversar com ele, detalhar toda essa questão, ver aonde que a gente pode também colaborar para ampliar esse debate, esse programa, que às vezes ele é um pouco invisível ainda para alguns setores. Então, acho que é muito positivo. Os dados ainda eu não tenho todos, mas para mim o bom é que esta é uma prioridade do governo, uma prioridade da Conab, vão voltar a ter, né, não só a compra, inclusive, dos produtos da agricultura familiar, mas a possibilidade de que a agricultura familiar e a que produz também possa ser usada na própria questão da merenda escolar. Eu acho que tudo isso ajuda, colabora, amplia e dá a oportunidade maior de emprego, de geração de renda e de ter produto de qualidade à disposição dos nossos alunos. Deputado, estamos nos encaminhando para o final, infelizmente, mas dá tempo de uma última pergunta? Vamos lá. O Darcy Ribeiro, ele dizia que a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. Como, deputado, avançar na educação para que a educação deixe de ser prioridade apenas em discurso? Quando você estava falando, Maria, eu fiquei pensando isso, né? Às vezes eu tenho dúvida de falar sobre educação, porque normalmente ela acaba vindo só nas épocas das campanhas eleitorais, né?
eu tenho muita preocupação. Eu acho que se nós quisermos ter um país soberano, um país realmente com democracia plena, um país com desenvolvimento, um país com riqueza, um país que distribui a renda, diminui as desigualdades, não tem outra alternativa a não ser a educação. Agora, enquanto governo, seja quem quer que seja, pensar em educação como custo, nós não vamos resolver. Educação tem que ser tratada como investimento, entendeu? Desde o município, do estado, da União, tem que ser tratado como investimento, com prioridade para valer. Eu acho que precisamos avançar muito. Hoje eu falava numa conversa com pró-reitores aqui da universidade, que inclusive muitas vezes a defasagem que nós temos hoje nos cursos, de gente que tem vaga sobrando, até na medicina, este é o reflexo da má qualidade do ensino lá do ensino inicial, do médio e assim por diante. Tem que haver uma profunda revolução, né? E eu concordo com você, não pode ser um programa de governo de plantão, tem que ser uma política de Estado prioritária para valer, começando pelos nossos municípios. Eu, pessoalmente, digo que a experiência que eu tive, onde eu podia fazer enquanto prefeito, eu acho que a gente fez bem, né? E até hoje eu me orgulho de andar nas escolas, em qualquer lugar, encontrar os professores e dizer que o melhor plano de carreira que tem no município de qualquer desse estado é o município de Santa Maria, que nós constituímos coletivamente com muita dificuldade, porque primeiro, para te ter uma educação de qualidade, tu tem que ter profissionais animados, profissionais comprometidos, profissionais que enxergam que estão sendo valorizados. Diferente do que nós temos no estado hoje, uma vergonha, uns professores que ganham mal, que acabaram com um plano de carreira, que agora tem uma proposta de reajuste na Assembleia que sequer é igual ao que foi o índice do piso nacional. Um governo que diz que a prioridade é a educação e a primeira oportunidade que tem para mostrar não cumpre, ou seja, só fala e não na ação. Então nós precisamos fazer uma grande discussão sobre isso. Hoje nós temos escolas caindo aos pedaços, sem mínimo de condições. Não é uma tarefa fácil. Acho que é uma tarefa de toda a sociedade, não só de governos, mas não tenho dúvida nenhuma que a educação começa já a partir das nossas casas, né, das relações com nossos filhos. Não dá também para jogar os filhos para a escola, que a escola dê a direção, as coisas começam dentro da nossa casa. Então, acho que essa é a grande tarefa. Eu, sinceramente, não tenho receita para isso. A única coisa que eu tenho é de que tem que ter investimento, tem que ter muita prioridade, tem que ter uma grande pactuação nacional sobre esse movimento. Eu creio, sinceramente, de que o presidente Lula está preocupado com isso, que o seu governo está preocupado com isso, que o ministro está preocupado com isso. Educação, ela é transversal, entendeu? Ela passa em várias áreas, não só apenas enquanto educação. A educação é que ela vai influenciar no emprego, na saúde, na qualidade de vida. É a base, entendeu? E um país não vai ser um país democrático, um país autônomo, um país que a gente possa dizer, nós estamos conseguindo vencer se não tiver essa capacidade de educação. Nas oportunidades que a gente tem tido, a gente tem falado, tem tentado agir. Há um embate muito forte na Assembleia hoje de tentar criar as condições de melhorar o reconhecimento e a qualidade do ensino no Estado. Agora, não vai ser, e só digo essa frase, não será com o novo ensino médio que nós vamos melhorar a qualidade do ensino no país. Pelo contrário, quanto mais nós fazer política que as crianças e que os alunos deixem de pensar, é a pior coisa que tem. Lamentavelmente, aqueles que tiverem de plantão nesse país acham que as crianças não têm que pensar, não têm que refletir. É ali que começa a qualidade da educação também. E tem que haver um processo de formação permanente dos nossos professores e, logicamente, salários dignos e de qualidade para que a gente possa criar uma grande frente de mudança, né, no processo desse país para que a educação seja prioridade. Eu penso assim e aonde eu estiver, eu estarei fazendo esse movimento para que a gente possa contribuir, mesmo que seja pouco, vamos continuar contribuindo nesse sentido. O senhor falando, eu lembrei de uma frase do Cipriano Lucchesi, um teórico da educação, que ele diz que quem não pensa é pensado por outros. E eu acredito nisso. Deputado, muito, muito obrigada por o senhor estar aqui conosco, com todo carinho. Muito obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade, parabenizo a professora Maria Aparecida por essa ideia, TEMOVE, né? Esse programa tão importante. Espero que
com uma forma singela, humilde, pudesse ter contribuído também aqui um pouco com a questão. São temas grandiosos aqui, o que você me apresenta aqui é quase uma pauta de programa de governo, né? Mas a gente está muito feliz de poder ter participado, espero que isso também contribua para reflexão, né, para análises e que possa cada vez mais ter vida longa da nossa universidade, que eu acho que os ares hoje já são diferentes, a esperança voltou, e nós temos toda a condição de continuar lutando, apesar de todas as adversidades que teremos ainda, né? Nós temos uma herança desse último período que ainda a gente vai longe, mas eu acho que a gente tem que continuar lutando, organizado, né? Defendendo nossos legados, e são muitos, e acreditando no potencial de cada um. Eu acho que toda vez que a gente acredita no potencial de cada um, a gente cria um cenário, né, coletivo de que ninguém nos derrubará. A unidade da nossa luta é muito maior do que a descrença de muitos. Eu acredito nisso, parabéns aí pela luta, pelo programa e pelo trabalho que vocês fazem aqui na universidade. O TEMOV vai ficando por aqui. Eu sou a Maria Aparecida Zolim, pedagoga da CTE e apresentadora deste programa. O TEMOV conta com a produção da comunicadora social Luísa Peixoto e da diretora da CTE, Lisiane Miller. Trabalhos técnicos de Giano Al e direção de rádio de Jonathan Ferreira. Você pode ouvir novamente esse e as outras edições do nosso programa no YouTube. Acesse lá youtube.com/capacitação digital UFSM. Lembrando, sem o tio e sem a cedilha. Se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe. Nós estaremos de volta na próxima semana, falando sobre os temas emergentes em movimento, aqui pelos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. Obrigada pela sua audiência e até semana que vem!